uma forma de amenizar um pouco o desconto que é feito, principalmente em relação aos aposentados, né? O TJ apresentou para nós o seguinte, que entre aposentados e pensionistas, nós temos em torno de 1.300 associados, 1.300 associados, né? Com base nos valores da arrecadação, exclusivamente dos associados, vimos da seguinte forma, hoje a arrecadação é 0,6% sobre o vencimento e sobre a gratificação. Caso fosse reduzido esse índice, quanto é que ficaria prejudicado ou nós perderíamos de arrecadação? Porque nós temos o orçamento está em vigor durante esse ano e nós tínhamos que saber quanto é que isso ia trazer para a Sejus. No caso, o estudo nós não vimos em relação ao como o orçamento se comportaria, porque foi feito por mim, foi muito rápido, né, porque a gente foi por mim e pelo conselheiro Luzmar, e nós vimos o seguinte, que se a arrecadação exclusivamente dos aposentados e pensionistas, se esse item abaixasse de 0,6 para 0,4, nós estaríamos abrindo mão durante o orçamento anual de mais ou menos R$500 mil. Isso seria no ano inteiro, daria mais ou menos 40 mil reais e 800 por mês, né, essa redução, única e exclusivamente dos aposentados e pensionistas. Se fosse reduzido para 0,5%, ficaria na metade, né, 20.400 e mais ou menos 250 mil reais anuais. Então foi esse estudo que eu, enquanto representante da diretoria, não em nome da diretoria, porque isso não foi passado em nossa reunião, eu, enquanto representante, me comprometi com o conselho e fiz esse estudo juntamente com o conselheiro Luzmar para apresentar. Se o índice for baixado de 0,6 para 0,4, é uma renúncia fiscal de mais ou menos R$500 mil. É isso que o índice foi feito. Então, pessoal, assim, esse estudo não passou pela comissão de orçamento, que tem representantes tanto de associados quanto de os representantes do órgão, né? Então, assim, o quanto isso vai trazer de consequências nesse orçamento anual que já está em vigor, isso nós não temos esse levantamento, tá? Então, era só mais ou menos por alto o que foi feito, e de forma a trazer os números aqui para vocês. Ok, pessoal. Deixa eu só prestar um esclarecimento aqui, porque o pedido foi aprovado em assembleia, determinando que a diretoria executiva fizesse o estudo e apresentasse até maio para essa assembleia. A diretoria, no colegiado, não fez o estudo. O Rony fez esse estudo não pela diretoria, certo? Porque não passou. O que acontece? Como estava naquela assembleia, o conselho pautou aqui, para que aí o Pita também tenha uma consideração sobre isso, né, Pita? A única consideração que eu faço, pessoal, é que eu me preocupo com os compromissos assumidos pela Sejus esse ano. Você diminuir a arrecadação da associação esse ano, quando você automaticamente renuncia a receitas, tem que fazer toda uma organização orçamentária. Só que contratos foram fechados, programações orçamentárias foram desenhadas, inclusive o orçamento da Sejus é aprovado em assembleia, depois ele passa por uma revisão em maio, como passou recentemente no Conselho Deliberativo. Então, eu entendo o pleito dos aposentados. De fato, quando o servidor se aposenta, ele perde uma parte da sua remuneração ali, certo? Mas a minha preocupação realmente é com esse ano, porque nós estamos aí com o orçamento em curso e com os compromissos ao longo desse segundo semestre para entregar a gestão aí em dezembro já. Bom, pessoal, como já houve pedido aqui para os associados falarem, então eu vou abrir aqui para os associados no prazo de 2 minutos. Então tem aqui o dito. Mais alguém, pessoal? Paulo Costa, Esté, Ivan, Aldinon. Mais alguém? Lamentável dizer que questão de orçamento, questão de compromisso da Sejus,
Mas isso aqui já foi levantado antes. Eu estou aposentado e vocês também vão ser aposentados em breve. A gente perde muito. Além de perder muito, você tem que pagar aí a INSS, né? E a gente usufrui muito pouco da Sejus, muito pouco. Então, isso aí é uma questão que seria a título de colaboração até, porque eu, como sócio fundador da Sejus, há muitos anos, e ajudei a construir tudo isso aqui, no tempo em que a gente se ganhava bem, né? E ganhava todas as greves, né? Inclusive 180%, mas hoje a situação é outra. Então, a gente tem que rever as situações do momento. Então, o que a gente se pleiteia aqui é uma questão justa, muito justa, né? E que tem muitos aí que estão aposentando e que vai cair na mesma realidade que eu estou. Redução de salário, redução de tudo, né? Então, eu faço um apelo aos colegas que votem a favor da redução da contribuição. Esse é o meu pedido. E me solidarizo a questão, né, trazida aqui pelo Dito, pelos colegas aposentados, mas o fato é que o pagamento da Sejus ele é proporcional. Então, se nossa redução há uma redução, ela também reduz. Claro que verbas de auxílio alimentação e outras que a gente perde quando vai para a aposentadoria, elas não são proporcionais. Mas, né, o resto é proporcional. Do momento que eu reduzo a despesa para alguém, eu vou estar aumentando para outro, né, na mesma proporção. Não tem, né, isso aqui ele é partilhado. A questão do uso ou não, né, da frequência ou não, as instalações ao uso da Sejus, ela é voluntária de cada um, mas ela está à disposição e isso tem um custo. Fica sempre à disposição todo o staff, todo o serviço que a Sejus coloca. E ele precisa ser pago, ele é custeado com um pouquinho de cada um, né? E se tirar de alguém, vai ter que reforçar de outra maneira, né? Além do que, tem que ter preocupação, né? Ora, os compromissos já assumidos, eles vão ter que ser pagos, assim como os nossos em casa, né? É um momento de readequação, me solidarizo com isso. Por outro lado, a gente não pode deixar de pensar que é com a contribuição, com a pequena contribuição de cada um, é que a gente banca a estrutura da Sejus, tá? E para que ela funcione, temos que ser eficientes nos gastos, controlar tudo isso, perfeito, para que ela seja mais eficiente e, quem sabe, a gente pleitear até uma redução geral. Mas eu acho que a gente não pode qualificar de maneira diferente. A gente está criando categorias diferentes de associados e isso, né, não tem previsão estatutária, inclusive. Parece que, eu não sei se eu entendi direito, Epitácio, mas foi pedido um estudo, não foi isso? Esse estudo não foi feito por quê? Pela diretoria? Foi feito pelo diretor Rony. Sim, mas o diretor Rony se baseou em quê? Ele consultou contadores, ele fez o quê? Não, ele chegou lá e ele tem habilitação para fazer um tipo de estudo desse, que é um estudo sério, não é pequeno e atinge muitas pessoas. Esses aposentados, segundo o Paulo Costa falou, eles têm uma receita parecida com os da ativa e tal, mas esses aposentados, eles não têm voz dentro da associação. Nós, quando vemos que um simples estudo é solicitado para que nos seja, porventura, concedido alguma coisa ou não, quando a gente vê que isso não é nem sequer levado em conta e coloca um colega para fazer, em vez de ser uma coisa mais, um estudo conjunto, com contador, no escritório que você disse que está com problema, mas não foi levado a sério. Então, a gente não está sendo levado a sério. Eu, juntamente com muitos outros colegas aposentados que não estão aqui e não vêm porque não acreditam mais na Sejus, e eu ainda acredito, essas pessoas não vêm porque elas não se sentem representadas. Eu vou dizer para vocês o seguinte, só estou na Sejus ainda por causa dos quintos, que se não fosse isso, eu não estaria.
Colegas, além da proporcionalidade reduzida na hora que a pessoa aposenta, porque ela tem diminuição de uma série de coisas, vamos fazer o seguinte parâmetro. A pessoa paga R$100 por mês em ativa, 0,6%. Ele aposenta, vai pagar os 0,6% com os abatimentos lá, talvez R$90. Se nós baixarmos de 0,6%, ele vai ficar com 0,5%, vai pagar R$80. Nós estamos aqui fazendo um embate de R$10 ou R$20. Eu como reconheço, ao longo do ano vai dar R$240. Isso é significativo? É. Mas eu acho, e aí eu concordo com a colega, a Sejus precisa que os aposentados também se candidatem e venham assumir a diretoria financeira, conselho deliberativo, e trabalhem para a Sejus, inclusive para nos alertar que eu vou me aposentar. Aliás, eu já queria estar aposentado. Eu estou doido para aposentar. Se o Bozo não me atrapalhar, daqui a 2 anos eu estou pendurando a choteira. Mas não se aposentar não significa dizer que não tem que deixar de participar. Os aposentados têm que estar aqui, e inclusive vai ter eleição agora, recentemente, os aposentados deveriam se fazer parte da diretoria financeira, da diretoria executiva, do Conselho Fiscal, para que eles, inclusive, nos alertem, porque nós também vamos nos aposentar. É nesse sentido, viu? Gente, assim, é só para esclarecer, o Rony, ele solicitou os dados aritméticos em relação à contribuição e número de aposentados para o Tribunal de Justiça. Ele fez isso por meio do SEI, um ofício assinado por mim. Então, a partir do momento que qualquer diretor da Sejus toma a iniciativa de pedir qualquer informação para o tribunal, é a diretoria executiva solicitando, né? Talvez o que eles estão cobrando a diretoria executiva aqui é que não foi feito o estudo, como a Esté falou, com um contador, com um profissional que avaliasse um cenário de maneira macro, né? Mas ele pegou os dados do pagamento do tribunal, obviamente com conhecimento da diretoria executiva, não teria como ele fazer diferente, levantou esses dados, fez uma planilha do Excel com as médias das contribuições, dessas médias ele retirou, extraiu ali o impacto que seria na arrecadação em caso de diminuições de contribuições. Foi realizado o estudo, não da forma como a Esté falou, de contratar um profissional, mas ele colheu os dados, né, até ele está aqui, colheu os dados, fez o levantamento. Esses dados, inclusive, estão de posse da executiva do número de inativos e da contribuição que cada um dá para tirar uma média de contribuição, né, para estudar um eventual decréscimo no valor que o aposentado paga a título da contribuição. Isso aí realmente foi até um pedido no SEI, no PA, no SEI, para o recurso humano. Ô pessoal, eu gostaria muito de ficar sentado aqui calado, mas eu não consigo me deparar com certas situações e me manter inerte. É muito grave uma diretoria de uma entidade não cumprir uma deliberação de sua instância máxima. E aí, nesse sentido, gostaria de consignar, constasse na ata, que a decisão, agora sim, a decisão da Assembleia do dia 10 de dezembro não foi cumprida pela diretoria executiva. Gostaria que a Assembleia aprovasse esse encaminhamento que eu estou fazendo. Esse é um aspecto. O outro, e aí eu saúdo o Rony pela iniciativa que você tomou individualmente de ir buscar os dados e fazer o estudo, e acrescentar o seguinte: o aposentado ele tem que ter, sim, a redução desses valores, por tudo que já foi dito aqui, mas porque nós temos a emenda 95, congelando salários por 20 anos. Porque o ano passado nós tivemos aumento do ProSaúde, aumento na contribuição do ProSaúde e redução de benefícios. Nós temos que reduzir a contribuição do aposentado, porque nessa faixa etária da vida, a maioria de nós já não tem saúde, já não tem força para fazer greve. E o aposentado não tem como reivindicar melhoria salarial, porque a força de trabalho dele já foi entregue para o tribunal. Então eu faço um apelo à Assembleia, para que nós coloquemos acima das disputas que estão aqui, um olhar mais sereno para esses colegas que ajudaram a construir a Sejus, que hoje precisam dela, e aí vem um descaso com uma decisão da própria Assembleia. Hoje aqui a gente viu de tudo: ordena despesa sem norma, interpreta do jeito que quer para aumentar remuneração, reembolso, etc.
E agora, Conclua, Odinon. para concluir, mais um achado. Uma decisão da Assembleia que não foi acatada, não foi cumprida pela diretoria executiva. Faço um apelo para que aprovem a proposta de redução da contribuição dos aposentados. Pessoal, eu quero pedir máxima vênia ao colega Pita e ao colega Rony para dizer o seguinte: o estudo não foi feito. O que aquela Assembleia queria? A redução naquela Assembleia do dia 10 de dezembro. Foi feito um acordo com o Pita, e aí, Pita, você me corrija se eu estiver errado, juntamente com o Aldinon, que a diretoria ia preparar um estudo para analisar o impacto e apresentaria até maio. Por que maio? Porque maio tem a revisão do orçamento da entidade. Esse estudo, pessoal, tinha que ser aprovado pela diretoria, mandado ao conselho, aprovado pelo conselho e partir para a Assembleia. O conselho registrou em 3 atas. Olha, diretoria, tem aquela deliberação lá do estudo. Na última reunião, já passado o prazo, nós pedimos ao Rony. O Rony, de forma constrangida, falou assim: olha, eu me proponho a fazer um estudo. Ele fez uma planilha de Excel, pessoal. Não foi estudo, foi uma iniciativa própria dele, e aí o Pita explicou muito bem. Mas o estudo que a gente queria da diretoria era pegar aqui, ó, eu estou apresentando a minha planilha já com a redução. Por quê? Porque aumentou o ProSaúde, porque o aposentado não tem um vale alimentação que a gente tem, R$900, que o ativo tem, porque o aposentado, e nem função, porque o aposentado ele já está na fase de ter doença e de utilizar muito mais, e o ProSaúde está, ó, caro, pessoal, está caro, qualquer procedimento está caro, teve que reajustar, todo aquele estudo reajustou. Então a Sejus é o momento de pensar no associado. Ó, o conselho ele fez o papel dele, ó, bota para a Assembleia decidiu, a Assembleia que decide. Só que o seguinte, pessoal, esse estudo poderia ter sido feito lá atrás, ó, teve, ó, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio para fazer o estudo. E o aposentado está aí, sustentando, são 1.200, né, Rony? E esses aposentados, pessoal, para concluir aqui, já está no meu tempo, para concluir, esses aposentados, pessoal, foram os aposentados que lá atrás carregaram pedra para a gente ter essa associação forte do jeito que está de hoje. Pagando joia, pagando taxa extra. Então é o seguinte, nós devemos isso a ele. É um dever moral da gente. Muito obrigado. Recentemente, numa Assembleia, eu vi contratos serem majorados em 100%. Recentemente, numa Assembleia, eu vi diretores se reunindo para aumentar os contratos de várias empresas. Manutenção predial, manutenção preventiva e corretiva, limpeza. Eu vi contratos de todos os tipos numa Assembleia sendo majorados. Eu vi aqui, me perdoe, doutor Renato, o contrato do nosso escritório jurídico ser majorado em mais de 100%. E todo mundo se calou. Eu queria que todo mundo se calasse agora para fazer um desconto mínimo para o aposentado. É uma falta de respeito, colegas, a gente vê isso aqui. Uma Assembleia se reúne para majorar contratos, mas uma Assembleia não é capaz de diminuir a mensalidade dos associados aposentados. Eu não vi ninguém falar aqui que nós temos sócios conveniados que preferem se filiar à Sejus, porque lá eles pagam mais nas suas entidades. Por que não majorar esses valores dos convênios e não diminuir dos aposentados? Eu em breve serei aposentado. Talvez eu não venha aqui. Eu em breve serei aposentado. Fui um dos fundadores. Não gastei dinheiro com placa, mas gastei muitas noites de sono aqui na Sejus, promovendo o debate, fazendo a discussão. Então, colegas, nesse momento é hora de vocês pararem para pensar. Eu majorei um contrato absurdamente. Eu, nesse momento, vou diminuir a mensalidade dos contratos. E quero dizer mais, maio tem revisão da previsão orçamentária. Se esse estudo tivesse sido feito na previsão orçamentária, na revisão da previsão orçamentária, poderia ter tirado esse valor. Portanto, conclua, Júnior. Eu fico extremamente indignado de ver colegas virem aqui dizer, nesse momento, que não é possível fazer essa diminuição desse valor. Agora me parece que o Rony ele não apresentou a proposta, né? Ele botou a de 0,4, não é isso?
a proposta que o Rony mais o Pita apresenta é reduzir de 0,6 para 0,5 a partir de janeiro de 2020, ok? Tem outra proposta, né? Isso aí eu já falei para o Rony que tinha. Qual é a outra proposta? Pessoal, está esclarecido qual é a proposta da diretoria? 0,5 a partir de janeiro do ano que vem. É muito pouco, cara. Muito pouco. Não, é a proposta, gente. Agora, se tiver outra proposta, tá, eu vou ouvir o Aldinô e ouço o senhor, ok? Bom, pessoal, eu proponho a redução para 0,5 imediatamente, porque não foi feito o estudo. Então, 0,5 imediatamente. E a partir de janeiro do ano que vem, 0,4. Bom, a proposta da diretoria é 0,5 a partir de janeiro do ano que vem. Isso aqui é para o inativo, tá, pessoal? Conforme item de pauta, tá? O inativo compreende aposentado e pensionista, ok? Então tá. Proposta do Aldinô é 0,5 a partir já do mês que vem, né? Porque essa folha está fechada, né? E 0 a partir de janeiro. Tem outra proposta? Minha proposta é, levado todas essas considerações, eu agradeço o colega aqui, tudo é verdadeiro, tem pró-saúde, tem redução de salário, tem tudo. A minha proposta é que seja 0,3, certo? 0,3, 0,3 a partir de mês que vem ou de janeiro? A partir de janeiro e 0,4 a partir de agora. 0,4 a partir de agora e 0,3 de janeiro, ok. Então, pessoal, são 3 propostas, ok? Pessoal, então é o seguinte, nós temos uma proposta de encaminhamento aqui que eu não vejo problema. É primeiro votar se reduz. A Assembleia decidindo se reduz, a gente coloca em votação as 3 propostas. Se reduz 0,5 janeiro, 0,5 agora e mais 0,4, ou 0,4 agora e 0,3 janeiro, beleza? Então tá bom, pessoal. Em regime de votação, a única proposta, se vai reduzir, beleza? Segundo momento, qual é o índice da redução? Ok? Aqueles que votam pela redução do índice para os associados inativos se manifestem. Ok? Contrários? Abstenções? Ok, pessoal. Como tem propostas aí, eu pergunto o seguinte, se é uma contra a outra. Como são 3, não vai dar para fazer. Então eu vou contar uma por uma, beleza? Aqueles que votam, então, e aí eu vou privilegiar o aposentado. Vou colocar do aposentado primeiro, ok? Aqueles que votam a redução de 0,4 já no mês subsequente e 0,3 em janeiro de 2020, por gentileza, que se manifestem. Ok. 3 votos. Aqueles que se manifestam para que seja a proposta do Aldinô 0,5 até a partir do mês que vem e 0,4 a partir de janeiro, que se manifestem. Ok. Aqueles que aprovam a proposta de 0,5 a partir de janeiro de 2020, por gentileza, se manifestem. Ok. Abstenções. Ok. Declarado, então, vencedora a proposta de 0,5 para os inativos a partir de janeiro de 2020. Associado ao Aldinô, ele pediu que se constasse em ata a informação de que a diretoria executiva descumpriu uma deliberação da Assembleia. Eu pergunto se a mesa há discordância. Não? Bom, a mesa acatou o pedido por 3-1. E aí o Pita recorre ao plenário. Eita, que Assembleia não tem. Vamos lá, pessoal. Claro, pessoal, alguém falou aqui que não vai colocar em votação? Até porque é preciso lembrar aos senhores, inclusive alguns que são diretores, que nós somos os que mais clamamos por democracia e respeito às decisões da Assembleia. Obrigado. Então, pessoal, conforme medida de recurso ao plenário do associado Epitácio, para que não conste da ata a informação de que houve o descumprimento por parte da diretoria executiva a uma deliberação da Assembleia, em regime... Não, a dele é primeiro.
encaminhamento não é esse. Não. Que vai constar na ata, eu estou pedindo que conste. O que eu estou pedindo é que a Assembleia reconheça que houve. E o PIDA está colocando que não houve descumprimento. Isso. Ok, pessoal? Então coloca aí, só para constar. Pessoal, em regime de votação, o destaque do Aldinon para que a Assembleia reconheça que houve o descumprimento de uma decisão de uma outra Assembleia anterior a ela, com a contrariedade do epitácio do qual insurgiu através de recurso para o plenário. Em regime de votação, aqueles que seguem a proposta do associado Aldinon. Conta para nós, Aldinon. Vai dar a contagem mesmo, eu vou logo contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 votos. Ele contou. O voto dele, ele contou. 11 votos. Aqueles contrários ao encaminhamento do Aldinon, acatando o recurso do epitácio para dizer que não houve descumprimento por parte da diretoria, que se manifeste. Eu vou pedir para Rony, conta, Rony. Presta atenção. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, abstenções. Abstenções da Diacuí registrada. Isso, registra na ata então que a Assembleia decidiu por maioria que não houve descumprimento da decisão, ok? Bom, pessoal, eu pergunto se tem mais algum assunto gerais, eventos, informes, não? Então, nada mais havendo a ser tratado, às 23 horas e 34 minutos, declaro encerrada a Assembleia Geral Ordinária. Obrigado a todos, vão com Deus, bom retorno.